De volta já aqui com Bem Assim para falar sobre um assunto muito importante. Obesidade, uma das principais causas de morte evitável no Brasil. A doença acomete, gente, cerca de 41 milhões de brasileiros e pode ser a porta de entrada para outros problemas de saúde. Para falar muito mais sobre esse assunto e bem melhor aqui com a gente, estou aqui com a Nutri Isabela Maranhão. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, maravilhosíssima. Tudo bem, bom dia a todos. Vamos então falar sobre a obesidade, esse assunto que é tão importante, né? O que é a obesidade? Vamos explicar essa diferença aí sobre peso, é a mesma coisa? O que é? Pois bem, obesidade, na verdade, é uma doença multifatorial. Não é uma causa apenas, são várias causas, né, da obesidade. Só cresce no nosso país. Nós temos mais do que 50% da população, né, em obesidade, em sobrepeso. Sobrepeso é mais de 50%. E é uma doença que acomete, não tem classe, né? A gente tem aí uma população classe média, classe baixa, classe alta. Obesidade está presente em todas. É uma porta de entrada para várias doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, como diabetes, síndrome metabólica, e que traz muitos prejuízos para a saúde, muitos. Tem sintomas? Ou só o espelho basta? Olha só, a gente tem as classificações segundo o IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea. Então você hoje tem peso adequado, que a gente chama de eutrofia. Sim. Aumenta um pouquinho mais, você é classificado como sobrepeso, que aí mais de 50% da população, nós aqui de Alagoas, estamos em sobrepeso. Aumenta um pouquinho mais, vai para a obesidade grau 1, mais um pouquinho, grau 2, grau 3 e a obesidade grave, né? Que, assim, a qualidade de vida de uma pessoa que chega nesse ponto é bem complicada, Certo. Quando a gente fala de sintomas, a gente vê muitas pessoas reclamando que perdem, que não conseguem fazer praticamente atividade nenhuma, né, Isabela? Dependendo... Quando o pessoal chega lá no consultório, o que eles relatam? Olha, dependendo do grau da obesidade, você fica com limitações até de calçar o seu sapato, de tomar um banho, né, de fazer sua higiene. Quais são os sintomas para uma pessoa que tem obesidade? Os mais comuns: muita fadiga, muita falta de energia. E isso é explicado fisiologicamente. Não dormem direito, aí passam o dia cansados. Outros têm apneia do sono, muito relacionado à depressão também, né? O espelho, o se olhar daquela forma não agrada. Muito relacionado a mulheres com obesidade e depressão. Muito comum a gente atender, porque elas não se gostam, né? É necessário um acompanhamento multiprofissional, não é só o nutricionista. Aí implica muitas vezes um médico, um endocrinologista, um psiquiatra, psicólogo. Então a gente tem que trabalhar com uma equipe multiprofissional. Tem fatores de risco? Os fatores de risco para a obesidade, né? Quando você tem pai e mãe obeso, você tem 80% de chance de ser obeso. Quando você tem só um dos genitores, ou o pai ou a mãe, você tem 50% de chance de ser obeso. Por quê? Se a gente for pensar assim, qual o ambiente que uma pessoa que é obesa, grave, vive? É um ambiente obesogênico. É um ambiente onde só tem doces, muitas massas, muitos farináceos, as pessoas não praticam atividade física, então tudo é ligado à comida. A comida está muito presente e a comida de má qualidade. Por isso que tem o fator genético, tá? Sim, o fator genético existe sim, o fator genético, mas o ambiente é muito propício a isso. Tanto é que uma coisa bem que acontece muito, um adolescente vai fazer intercâmbio, aí chega na casa de pessoas que eles não, pessoas obesas. É incrível como esses adolescentes
Eles engordam. Aumentam de peso. Eu atendo várias pessoas. Que voltam. Fui para o intercâmbio, passei 5 meses, aumentei 15 quilos. Aí quando você vai ver, semana passada eu atendi. Quando você vai ver, Isabela, eu cheguei lá e aí só tinha sanduíche, só era macarronada. O ambiente fez com que ali eu tinha que comer. Sim. Era minha nova casa, minha nova rotina. Então o ambiente favorece. Favorece bastante. Bastante. Pode acarretar outros problemas? Muitos outros. Como eu falei, a obesidade ela é uma porta de entrada para doenças crônicas não transmissíveis. Só o fato de você ser obeso, a gente já faz investigação junto com o médico, tá? Porque o nutricionista ele não faz esse tipo de diagnóstico para diabetes, para hipertensão, para síndrome metabólica, colesterol alto, né? As dislipidemias. Então, acarreta muitos problemas de saúde. Se manifesta da mesma forma para todo mundo? Não necessariamente, né? Cada pessoa desenvolve... Nem todo obeso vai ser diabético. Sim. Nem todo obeso vai ser hipertenso. Mas a chance é grande, tá? E é isso que a gente vê. Quando chega um paciente obeso, ele não vem só com obesidade, né? A obesidade é a doença, mas ele vem hipertenso, ele vem diabético, ele vem com colesterol alto, ele vem com exames de sangue alterados, ureia, ácido úrico, que a gente chama que... são os índices que a gente analisa, a inflamação. E assim é feito o diagnóstico? E assim com esses exames? Isso. O diagnóstico de obesidade é feito através do IMC, do Índice de Massa Corpórea. Peso dividido por altura ao quadrado. E aí a gente tem uma classificação geral aí vem eutrofia, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. E obesidade grave. Tem tratamento? Tem sim. Tem tratamento e é maravilhoso acompanhar um paciente desse. Não é fácil, tá? Sim. Não é fácil você sair de um quadro da obesidade, mas não é impossível. Mas requer muita força de vontade, né? Não é do dia para a noite. Isso é o que eu chamo muita atenção no consultório, porque as pessoas vêm muito ansiosas para perda de peso. Às vezes, quando a pessoa toma a decisão, não quero mais, vou procurar ajuda, vou para um nutricionista, quero emagrecer, e aí a ansiedade toma conta. E a gente precisa orientar o paciente que, primeiro, ele não aumentou de peso do dia para a noite. Foram anos aumentando de peso. Né? O processo para perda de peso também é devagar e deve ser devagar. Quando a gente faz um processo de perda de peso do paciente, o nosso maior foco é reeducá-lo. O que importa é ele perder 10 quilos em um mês, com aquela dieta super restritiva que ele não vai conseguir se manter daquela forma, depois para e engorda tudo de novo, porque ele não aprendeu a comer. Né? Ele não foi reeducado no processo. Então, é melhor a perda de peso mais devagar e para que ele aprenda a comer e aí para ele se manter magro. Né? Eu trouxe até um guia alimentar para a população brasileira. Muita gente não conhece esse guia, muita gente. E aqui é a Organização Mundial de Saúde que... Esse guia aqui, agora, esse aqui é o de 2014, mas já tem o de 2016, disponível na internet, onde, de uma forma de um linguajar maravilhoso para a população, para os profissionais de saúde que querem fazer atividades educativas, orientar a população. Vem aqui os 10 passos para a alimentação saudável, num linguajar maravilhoso. Bem bastante acessível. Está aqui disponível para todos, só é colocar Guia Alimentar para a População Brasileira. Vale muito a pena conhecê-lo. Certo. Outra coisa que eu queria saber é como se prevenir. É comendo bem? É fazer exercício físico? Como se prevenir? Tem que ter essa união? Quando a gente recebe o paciente, eu digo, você precisa, não serei só eu. Muitas vezes precisa de um médico, mas a alimentação e a atividade física precisa fazer parte do nosso dia, independente de ser obeso. Sim. A gente precisa fazer. Se a gente for citar os benefícios de uma atividade física, a gente passaria a manhã inteira aqui falando. Então, tem que fazer.
A prevenção são os bons hábitos alimentares, de atividade física. Dormir é super importante. Tem muita gente que não pensa nisso, né? Dormir é super importante. A gente tem liberação de hormônios durante a noite que favorecem ou não a obesidade. Então, assim, ter o lado religioso, ter o lado espiritual, o sono, ingestão de água, a alimentação, a atividade física, procurar ser uma pessoa mais leve, né? Que a gente vive aí num ambiente uma vida tão corrida, tão estressante, e onde muitas vezes a gente se deixa de lado. Muitas vezes quando o paciente chega, ele fala, Isabela, eu arrumei um emprego e eu não tinha tempo, e o meu lanchezinho era bolachinha, eu esqueci de comer frutas. Quantos eu escuto isso? Mas aí a gente vai se deixando de lado. Aí trabalhando e ficando doente, trabalhando, ganhando dinheiro e ficando doente. E aí? O que está valendo a pena? Exatamente. Como ter hábitos mais saudáveis durante o dia, Isabela? Olha, eu sempre falo isso, organização. Organização e comprometimento com você mesmo, né? Eu sempre dou o exemplo. Um carro, se a gente abastece ele com combustível de má qualidade, chega uma hora que o motor não aguenta, que ele vai parar. Nós, da mesma forma, né? A gente nos alimentando de alimentos que, na verdade, não são alimentos, são produtos, são muito industrializados, a vida aí corrida, aí a gente quer tudo prático. Sim. Chega uma hora que a gente vai adoecer, que a gente vai aumentar peso, que a gente vai aparecer uma diabetes, vai aparecer uma hipertensão, doença do coração também, né? Das doenças cardiovasculares. Então, você precisa se colocar em primeiro lugar. E não é difícil se alimentar bem. Tem muita gente que coloca, né, um bicho de papão. Não é difícil. Qual a dificuldade de pegar uma fruta, colocar na sua bolsa, de pegar oleaginosas, de manhã comer um ovo, queijo, uma fruta, cereais, raízes? Não é difícil. A comida de verdade não é difícil. Muitas vezes é a gente que complica. A gente quer o mais prático, descongelar e comer. Então, organização. Eu acho que a palavra é essa. Organização. Se organizar. Muito bem. Mensagem, então, quando a gente fala de obesidade, Isa, qual é a mensagem que você deixa para o pessoal de casa? A gente está vivendo esse momento, né, em que os índices eles só aumentam. Só aumentam, mas saiu até uma pesquisa, 2017 ou foi 2018, de que as coisas estão mudando. Aumentou o consumo de frutas, verduras e legumes e diminuiu a ingestão de bebidas açucaradas, de refrigerante. E isso a gente vê mesmo, isso é muito bom, né? Além de que aumentou a procura pela atividade física. Então, a coisa vem mudando, graças a Deus, devagarzinho, mas vem mudando, né? A mensagem que eu digo é que, assim, vale a pena investir numa alimentação mais saudável. Vale a pena você tirar um tempinho para você, para fazer uma atividade física. Vale a pena você se cuidar. É muito bom a gente estar bem, né? Eu não estou dizendo isso esteticamente, não. Sim. Tá bem de saúde, tá disposto a acordar com vontade de trabalhar, de fazer o seu dia útil, prazeroso, né? Mas aí precisa você focar em você. A gente foca em tantas outras coisas e nós. Porque se a gente não tiver um tempinho. Um tempinho pra gente, né? Porque se a gente não tiver saúde, nada acontece. Né? Então, eu acho que a gente precisa se colocar um pouco em primeiro lugar, né? E não é o dia todo, são minutos, são 40 minutos de atividade física, tirar 10 minutinhos para ajeitar sua marmita, né, para se organizar, no sábado ou no domingo fazer a feira da semana, comprar frutas, verduras, legumes. Não é difícil, é só organização. E quem quiser saber mais, como é que pode fazer, Isabela? Acompanha a gente pelas redes sociais, né? Meu Instagram é Isabela Maranhão, _nutricionista.
Também tem Facebook, a gente sempre está dando algumas dicas, é bem legal. Sempre mesmo. Então, Isabela Maranhão, nutricionista, lá no Instagram, para caso você queira. E se cuide, tá, gente? Não queira ser mais um aí, né, desses índices. Exatamente. Então, todo mundo se cuidar. E se cuidar, como a Isabela falou, é pra gente, é pra se sentir bem com a gente mesmo. Exato. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Linda, obrigada. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não sai daí, ainda tem coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco tô de volta.